Olá, leoas! A paz do Senhor Jesus. Vamos dar continuidade na leitura do livro Despertar da Leoa, com o título Levante-se, transforme seu mundo, autora Lisa Beveri, editora Chara, capítulo 9, áudio 23. A resposta irritou os judeus que agora queriam não apenas denunciá-lo, queriam matá-lo. Ele não estava apenas quebrando o sábado, mas estava dizendo que Deus era o seu Pai, pondo-se no nível do próprio Deus. Jesus finalmente se explicou. Digo a verdade para vocês: o filho não pode fazer algo de forma independente, mas apenas o que vê o pai fazer. O que o pai faz, o filho faz. O pai ama o filho e o inclui em todos os seus planos. João, capítulo 5, versículos 17 ao 20. O sábado não tem a ver com o nosso trabalho, tem a ver com descansar na obra de Deus. A conversa direta de Jesus nos deixa com algumas perguntas para responder. Primeiro, você é uma filha de Deus? Você quer ver o que seu pai está fazendo? Você quer ser incluída nisso? Você quer ser apenas uma portadora da luz ou alguém que expulsa as trevas? Você está feliz vivendo esta vida cristã de modo independente? Você quer levar as maravilhas de Deus para um mundo esgotado, desiludido, moribundo e ferido? Jesus não era misterioso, mas por onde ele ia, levava as maravilhas de Deus. Se Jesus, o Filho de Deus, não podia fazer nada de si mesmo, então nós não podemos fazer nada em nós mesmas e de nós mesmas, sem a percepção iluminada do Espírito Santo. Assim como ele andou, devemos nós andar. Temos a promessa da sua ajuda. Para enfatizar isso, vamos rever Atos 2. Nos últimos dias, Deus diz: Vou derramar o meu espírito sobre todo tipo de gente. Seus filhos vão profetizar e também suas filhas. Seus jovens terão visões, seus velhos terão sonhos. Quando chegar a hora, vou derramar meu espírito sobre todos os que me servem, homens e mulheres de modo igual. E eles vão profetizar. Mostrarei maravilhas no céu e sinais na terra, sangue, fogo e fumaça. O sol ficará escuro e a lua vermelha, antes que chegue o dia do Senhor, o dia tremendo e maravilhoso. E quem pedir ajuda a mim, Deus, será salvo. Atos, capítulo 2, versículos 17 ao 21. Ainda temos a promessa das palavras do vento nesses últimos dias. Creia-me à primeira vista, pergunto-me por que Deus nos escolheria. Ao viajar pelo nosso planeta e olhar em volta, creio que este não é o povo ou a época que eu teria escolhido para derramar o meu espírito. Eu teria escolhido uma época muito melhor, mais pura, mais segura, quando as coisas não estivessem tão confusas e incertas. Eu consideraria o ano 50 depois de Cristo, antes de começarem a matar os cristãos, como uma ótima opção. Mas onde isso nos deixaria? Ou talvez você esteja pensando que não quer ou não precisa de um derramamento do Espírito. Talvez a cultura da sua igreja não acredite nisso, mas realmente não importa o que eu diga ou o que você quer. Nos últimos dias, Deus diz: Vou derramar o meu Espírito sobre todo tipo de gente. Parece-me que no fim, tanto o povo quanto a sua opinião pertencerão a ele. Dito isso, o que exatamente isso significa? Como seria um derramamento do seu espírito? Bem, vamos explorar e definir um pouco mais a dinâmica de um derramamento do espírito? Há aproximadamente 2000 anos, o Espírito Santo foi liberado sobre a terra para revelar Jesus e tornar novos os corações dos crentes de perto e de longe. Então, temos o Espírito Santo ativo no seu corpo e entre o seu corpo, a Igreja. Mas eu hesitaria muito em chamar o que temos agora de um derramamento. Então, como seria um derramamento? Para explorar isso, precisamos primeiro conhecer o significado da palavra Espírito. Espírito possui 4 significados diferentes. O primeiro é força. Sob essa definição, encontramos as palavras coragem, caráter, vontade, poder, fortaleza, fibra moral, sabedoria, determinação,
audácia, coração e entusiasmo. O versículo a seguir é um exemplo do Espírito derramado como coragem e força física. Juízes, capítulo 14, verso 6. Então o Espírito do Senhor de tal maneira se apossou dele, Sansão, que ele o rasgou como quem rasga um cabrito sem nada ter na mão. Tudo bem, esse é um exemplo radical. Não é exatamente a imagem do Espírito descendo em forma de uma pomba. Um exemplo do Espírito como sabedoria e fortaleza moral seria este. Isaías, capítulo 11, verso 2. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. E também Salmos 51, verso 10. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. E há ainda o Espírito derramado como capacidade e habilidade. Êxodo, capítulo 31, verso 3. E o enchi do Espírito de Deus, de habilidade, de inteligência e de conhecimento em todo artifício. Por último, eis um versículo que representa o Espírito como um coração. Ezequiel, capítulo 11, verso 19. Dar-lhe-eis um só coração, espírito novo porei dentro deles. Tirei da sua carne o coração de pedra e lhes darei coração de carne. Então, temos a segunda definição principal de espírito e ela se encontra sobre a palavra alma. Sob esse título estão as palavras ser interior, força, vital e essência. Provérbios, capítulo 18, verso 14. O espírito firme sustém o homem na sua doença, mas o espírito abatido, quem o pode suportar? Provérbios, capítulo 15, verso 13. O coração alegre aformoseia o rosto, mas com a tristeza do coração, o espírito se abate. A definição seguinte de espírito é espectro, fantasma, aparição. Tenho plena certeza de que essa não é a que precisamos pesquisar. E por último, espírito é definido como sensação, atitude, humor, tendência e atmosfera geral. Você talvez já tenha ouvido as pessoas dizerem que há uma boa sensação ou espírito em um lugar. Elas não estão falando de um fantasma ou de uma pomba, elas estão falando de uma atmosfera ou de uma expectativa. Muito provavelmente, no cenáculo antes do primeiro derramamento, quando as pessoas estavam em concordância e reunidas em um único lugar, havia uma atmosfera, um humor ou um espírito que dava as boas-vindas e honrava tudo aquilo que Deus desejava fazer. 2 Coríntios, capítulo 3, verso 17. E onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Assim, aqui vemos o Espírito promovendo uma atmosfera de liberdade na qual as pessoas podem receber de Deus. Você provavelmente percebeu que eu não defini Espírito como o dom de línguas. As línguas não passam de uma das manifestações ou evidências da presença do Espírito Santo, mas as línguas não são toda a expressão do Espírito Santo. Ao longo da Bíblia, vimos o Espírito Santo ser demonstrado em muitas das maneiras mencionadas. O Espírito revestiu Sansão de poder com força sobre-humana e assim ele derrubou um templo sobre os filisteus. Elias correu mais que a carruagem do rei. A coragem de Deus veio sobre Gideão e ele reuniu um exército sem armas para derrotar os seus opressores. Por meio do poder do Espírito, Débora, uma mulher sozinha no deserto, levantou uma força de guerra para acertar as contas com o opressor inimigo de Israel. Pelo poder do Espírito, Jesus demonstrava o caráter de Deus em todo lugar por onde ia e a todos a quem encontrava. E então viemos nós. A Bíblia diz que em nossos dias os corações iriam vacilar e fraquejar por causa do medo. Como esse medo debilitante será vencido? Talvez
a resposta seja um derramamento da coragem de Deus. Por estarmos em um período de restauração profética, às vezes as pessoas podem ver o que está no horizonte, mas repetir ou dizer isso parece artificial ou forçado. Algumas de vocês podem ter tido encontros com o mover profético no passado que pareciam um tanto estranhos ou simplesmente totalmente errados. Bem, vamos falar claro. Deus está atrás de mais do que uma posição no corpo de Cristo ou de um grupo de pessoas com títulos. Ele está atrás de pessoas que têm o seu coração. Somos proféticos simplesmente em virtude do tempo em que nascemos. Não é porque frequentamos o seminário, mas porque, assim como Samuel, frequentamos o nosso Deus. Não há nada de errado com o seminário, apenas o fato é que Deus é maior do que qualquer seminário. Deus nunca pretendeu que o Espírito fosse exclusivo, reservado para elite ou limitado. Ele pretendeu que a criação e as visões e sons proféticos abrissem nossos olhos para ver, nossos ouvidos para ouvir, nossas bocas para falar e nossos corações para entender. Correndo o risco de simplificar excessivamente o profético, quero lhe dar algumas diretrizes que reuni ao estudar meu profeta favorito, Isaías. Desde o princípio de seus escritos inspirados e proféticos, aprendemos isto. Isaías capítulo 2, verso 3. Ele vai nos mostrar como é o seu agir, para que vivamos a vida para a qual fomos feitos. Amo isto. A forma como ele age é mostrada a nós para que possamos viver da maneira para a qual fomos feitos. Fomos feitos para viver em sincronia com Deus. Ele quer nos revelar os seus caminhos e as suas obras. Diante dessa declaração, encontrei algumas diretrizes visionárias básicas em Isaías 49, que são repetidas quando Paulo cita Isaías em Romanos 9. 1. Olhe para o alto. 2. Olhe em volta. 3. Olhe bem. 4. Olhe para a frente. 5. Diga a verdade. Primeiro, olhe para o alto. Se você está se perguntando como erguer os olhos ao céu, não precisa olhar além do livro de Apocalipse para adquirir uma perspectiva celestial. Por favor, não pense que esse livro é um manual de profecias assustadoras sobre o fim dos tempos. Ele é uma coleção de revelações daquele que era, que é e que está por vir. Deus independe do tempo. Ele é eterno e costuma nos falar a partir dessa posição de eternidade. Na faculdade, tive um semestre inteiro de estudos do livro de Apocalipse e ainda fico desnorteada com qualquer tentativa humana de comprimi-lo na nossa dimensão de tempo. Duvido que João, o revelador, sequer tenha entendido tudo o que escreveu. Às vezes, não há problema em não saber tudo. Limitar-se a apenas crer que há um drama muito mais grandioso do que podemos imaginar acontecendo por trás dos bastidores. Existe uma necessidade aterradora de um olhar para o alto. Ainda estamos pregando Jesus, andando pelas praias da Galileia, caminhando com os rapazes, despido da sua divindade e movendo-se pela terra como filho do homem. E quanto ao Jesus que se revelou a João, imagine isso, se puder, o filho do homem com uma túnica e um peitoral de ouro, o cabelo branco como a neve, olhos como chamas de fogo, os pés como bronze refinado na fornalha, sua voz como uma catarata, segurava 7 estrelas na mão direita, sua boca como uma espada afiada, seu rosto como o sol quando está próximo da terra. Vi tudo isso e caí como um morto a seus pés. Sua mão direita me levantou e fiquei tranquilo quando ouvi sua voz. Não tenha medo, eu sou o primeiro e o último. Eu estou vivo. Morri, mas voltei à vida e agora vivo para sempre. Vê estas chaves na minha mão? Elas abrem e fecham as portas da morte, abrem e fecham as portas do inferno. Agora escreva tudo o que você vê, as coisas que são, as coisas que estão para acontecer. Apocalipse, capítulo 1, dos versículos 13 ao 19. Vamos ser realistas aqui. João era muito possivelmente o mais equilibrado dos 12.
Parece que ele pode ter sido um dos favoritos de Jesus. Afinal, foi a ele que Jesus confidenciou na última ceia. João viu Jesus revelado no céu como Filho de Deus e desmaiou como morto aos pés dele. Isso é um pouco mais do que o Jesus que carregava ovelhas e assava peixes. Esse é o Filho de Deus Altíssimo, revelado como um rei guerreiro que segura as estrelas, armado e majestoso. E se começássemos a pregar sobre essa revelação feroz de Jesus? Falando sério, veja a abertura do livro de Apocalipse. Revelação de Jesus o Messias. Deus deixou claro aos seus servos o que está para acontecer. Ele a entregou por meio do anjo a seu servo João. E João contou tudo o que viu, a palavra de Deus, o testemunho de Jesus Cristo. Leitor, você é um abençoado. São abençoados também os que ouvem e guardam essas profecias. Todas as palavras escritas neste livro, o tempo está para se cumprir. Apocalipse, capítulo 1, dos versos 1 ao 3. Paramos por aqui e logo voltaremos para a continuação da nossa leitura.